Olá, nesse vídeo eu vou explicar de forma prática o que é o valuation. Para ficar bem fácil de entender como que faz o valuation, como calcula o valuation, o que é um valuation, eu vou contar aqui algumas histórias e vai ficar bem prático vocês entenderem o que é. Em 2008 eu recebi um pedido, né? A pessoa me perguntou se eu fazia o estudo de valuation, porque ela queria vender a empresa dela. Então, eu, como consultora financeira, né, nunca tinha feito esse tipo de estudo, e aí eu fui lá e conversei com o meu mentor, o Salomão Friedman, que é um professor da FGV com muita experiência no ramo. E então ele me contou a história da venda do Banespa. Na época o Banespa ele foi privatizado, né, o governo decidiu privatizar ele para gerar mais dinheiro para pagar a dívida pública do país, e então rolou o pregão lá com os bancos da época. Na época era o Santander, o Unibanco, o Bradesco e o Itaú. E esse pregão ele foi muito rápido, ele aconteceu num pouco mais de 10 minutos e vocês vão entender o porquê. O Banco Central determinou que o valor do Unibanco na época era de 1,85 bilhões. No pregão, né, as pessoas que participaram no pregão, os outros bancos, ofereceram alguns valores. O Unibanco ofereceu 2,1 bilhões para comprar o Banespa. O Bradesco ofereceu 1,86 bilhões. O Santander ofereceu 7,5 bilhões. Ou seja, é um valor totalmente discrepante para o valor oferecido. O Itaú nem ofereceu proposta. Na época ele falou, o preço foi tão surreal que eu prefiro não apresentar a minha proposta. Então, vamos entender aqui o cenário, né? Vamos trazer para o valuation. O Banco Central ele determinou que o valor mínimo, né, o lance mínimo seria de 1,85 bilhões. Por quê? Ele calculou lá quantas agências tinham, quantos clientes tinham, qual que era a lucratividade daquele banco, analisou todos os valores. Eles colocam, né, o fluxo de caixa descontado, então eles projetam o fluxo de caixa, eles analisam alguns cenários e determinaram esse valor. O Unibanco e o Bradesco colocaram um valorzinho um pouco a mais, né? Já que o valor mínimo era 1,85, o Unibanco colocou 2,1 bi e o Bradesco 1,86 bi, um pouquinho a mais do que o valor mínimo. Mas, analisando o Unibanco e o Bradesco, eles já eram bancos grandes, consistentes, né? Já tinham diversas agências, então eles já eram mais consolidados aí no mercado brasileiro. Já o Santander, não, ele tinha pouquíssimas agências, é um banco espanhol, né? Por sinal, lá na Europa as coisas não estão muito bem, né, pro Santander. E aí no Brasil ele queria atingir um market share muito grande. Então, para ele, era uma oportunidade gigantesca ele estar ganhando esse leilão. Por isso que o valuation que ele determinou, né, os estudos que o Santander fez para comprar o Banespa, era de um ponto de vista totalmente diferente. Então, de acordo com as necessidades dos compradores, você dá o seu lance. Ofereceu esse valor totalmente discrepante, né? Deu 281% de ágio, então ágio é acima, né, da média, e ele ganhou aqui o leilão, então se tornou o Santander, um banco super grande, hoje em dia a gente já sabe o tamanho do Santander aqui, né? E tem aqui o depoimento, né, das pessoas, dos diretores dos bancos. Então, o depoimento aqui do Cláudio, na época, né, Cláudio Coracini, ele era diretor de investimentos do Unibanco, Cláudio Coracini. Ele, em pouco tempo depois do leilão, deu depoimento, né? Nós não demos um preço baixo, que é o de 2,1 bilhões. O preço deles que foi muito alto. Já o presidente do Santander, ele deu depoimento. O preço pago não foi alto. Estamos contentes por termos pago esse preço. O presidente do Santander na época, Gabriel, aqui que comentou. Então, quem comprou está feliz, né? E isso que importa. E quem vendeu também está muito feliz. Então, existe esse ponto de vista na hora do valuation, né? De quem está comprando, a oportunidade que está comprando. Tem uma outra história também, que é a da WhatsApp, do Flávio Augusto.
Ele tinha lá as escolas, né, de inglês, né, na época o negócio crescendo, 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 e de repente, sem ele colocar a empresa à venda, ele recebeu uma proposta de compra, de venda, né? Não lembro exatamente o valor, que eu vi uma vez ele contando essa história, né, mas sei lá, 200 milhões. Então, na época, para ele já foi um susto, ele falou, nossa, minha empresa tá valendo tudo isso, né? Então, ele se espantou com o valor, ficou pensando em vender e tal, uma grana muito alta, mas aí ele parou para refletir melhor sobre essa proposta. Ele falou: bom, se me ofereceram esse valor e eu tô aqui trabalhando e não fiz nada, imagina se eu trabalhar para melhorar esse valor. Até quanto eu posso chegar? Então foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a aplicar estratégias de crescimento focando em melhorar esse valor do valuation. E ele vendeu a WhatsApp, né, no valor de 877 milhões. Então foi um valor muito mais acima do que a proposta inicial. Depois de um tempo, né, deu vários pepinos lá e ele acabou recomprando a empresa num valor bem inferior também. Então, só para vocês terem noção, né, existem dois pontos de vista, da pessoa que está vendendo e da pessoa que está comprando. Então, normalmente, quem pede para fazer um estudo de valuation, né, é a empresa que está vendendo aquela empresa. Então, para a gente entender, né, o que é analisado nesse estudo, a gente tem que abrir os nossos olhares e não só focar na parte financeira, né? Porque se a gente focar só nas estratégias de finanças, que é você pegar o fluxo de caixa e calcular o que aquela empresa tem de lucro pela frente, vai dar um valor de valuation, que é normalmente a maioria do que as empresas fazem, né? Que é um valor de mercado. Então, para determinados segmentos, até existe uma conta matemática. Então, é para vender uma clínica, é para vender uma escola, é para vender um escritório de, sei lá, de alguma coisa. Então, existe até uma conta para isso. Pega o faturamento dos últimos 10 meses e multiplica por tanto, que vai dar o preço da empresa. Ou se não, pega o lucro líquido da empresa, multiplica por tanto, que vai dar o valor do valuation, né? Então, às vezes, um sócio quer sair do negócio, enfim, tem a compra, né, de uma parte. Mas, olhando aqui para essas histórias que eu contei, a gente pode analisar como profundo é esse estudo, o como devem ser analisados valores intrínsecos a essa empresa. Então, valores intrínsecos são aqueles que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir, que é, por exemplo, o posicionamento dessa empresa na internet, que é, por exemplo, o futuro desse setor, né, aqui no mercado brasileiro ou mundial. Então, por exemplo, a venda de uma autoescola. Há um tempo atrás, ela poderia valer muito, porque todos os jovens chegavam perto dos 18 anos e já tinham o sonho de tirar a carta, né, tirar a habilitação para dirigir. Hoje em dia, o mercado ele mudou totalmente. As pessoas tenderam, né, a usar muito mais os aplicativos, Uber, e não ter esse custo, né, e não ter um carro na garagem. Então, muitos jovens não têm mais o sonho de dirigir. E, consequentemente, o faturamento dessas autoescolas, eles tendem só a cair. Então, se você quer repassar um negócio desse, dificilmente você vai analisar o lucro que ele está dando hoje. Você vai pensar no futuro desse negócio, né? E também nessa questão, né, que nem eu citei aí da internet. Você dá um Google, se você acha rapidamente a empresa, ela tem uma tendência muito grande, né, a ter um lucro maior. Então, e cada vez mais, porque a internet você alimentando, né, você vai sempre ficando ali mais em primeiro lugar nas buscas e tudo mais. Tem a questão de funcionários, a rotatividade desses funcionários. Então, às vezes é um setor que tem muito que dá certo, mas a cultura que está lá dentro está muito bagunçada e tem essa rotatividade muito alta de funcionários. Então, é um dinheiro que a empresa perde muito. Então, assim, existem muitos fatores a serem analisados quando a gente trata do estudo do valuation. E eu acho que com esse vídeo aqui ficou claro você entender que não é uma continha de simples, né? É um estudo profundo que um profissional vai fazer, então por isso que ele tem um preço aí mais salgado para chegar realmente nesse valor. E também tem a questão do comprador. Então, para o comprador, às vezes é muita vantagem ele já abrir, né? Para ele tem outros interesses por trás do que de outros concorrentes. Tá legal? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição desse vídeo, que com certeza eu vou responder com o maior prazer.
Eu vou contar um pouquinho também sobre quem sou eu, né? Meu nome é Vivian Maurenz, eu sou consultora financeira. Eu trabalho com pequenos negócios, então eu ajudo pequenos negócios a crescerem de forma sustentável. Tenho um curso para isso, né? Tá lá no meu site certinho. E também ajudo profissionais também a fazerem esse serviço, que eu sei que é um gap aí muito grande no mercado, a falta desses profissionais com um olhar mais estratégico. Então, se você também é da área das finanças e quiser aí um apoio, deixe uma mensagem, entre em contato comigo através do site ou através das redes sociais, tá bom? Que a gente está sempre bem próximo. Um abraço!